Hoje, qual que é a ideia, tá? Primeiro, eu vou entrar no Data Button novamente, só para eu mostrar o que é que mais me chamou a atenção na live de ontem e que foi o ponto positivo, né, que eu vi de mais valor aqui no Data Button. Só para dando um contexto, ontem a gente pediu para ele criar, né, uma ferramenta que ajudasse professores de aula particular a controlarem os seus alunos, né, controlarem minimamente ali o financeiro dos seus alunos e tudo mais. Demos para ele esse cenário, ele proveu para a gente ali, né, um dashboard, né? Vamos ver até se ele carrega aqui, mas não sei se vai carregar. Um dashboard com os seus alunos ali e tudo mais, enfim. Mas a parte que eu gostei bastante, vou até dar um zoom aqui. Update later. Foi essa parte aqui sobre as tarefas. Ele quebra cada passo em um descritivo aqui, né, de como essas tarefas precisam ser implementadas. E eu comentei que isso aqui chama bastante atenção, pois é meio que como alguns product owners ou até mesmo alguns product managers têm de fazer juntamente com suas equipes de desenvolvimento em algumas empresas, né? Então, a gente tem que entender o problema, quebrar em tarefas menores. Então, ele aqui já quebrou o nosso problema em 4 tarefas, né? Por exemplo, criar o dashboard principal, o layout do dashboard principal, com o overview dos estudantes, construir uma ferramenta ali para gestão do perfil dos estudantes, né, com as informações detalhadas, um passo sobre a autenticação, né? Então, o professor que está entrando, é o Douglas, é o Fred, é a Luísa, ele tem que se autenticar para entrar no sistema. Então, existe uma tarefa específica para esse processo de autenticação. Implementar a gestão do calendário e da agenda. E, por fim, a criação de notas das aulas e um sistema de tracking, né, para metrificar ali quanto que isso tá progredindo, quanto que o aluno está progredindo. Então ele criou essas 5 tarefas e dentro de cada tarefa ele quebra em ainda mais passos. Esses sim são os passos que a gente entrega para o time de desenvolvimento fazer de fato o produto, né, na ponta, né? Então aqui, por exemplo, criar o dashboard principal, né, do overview dos clientes, né, dos estudantes, né? Então ele define o que vai ter, né, na parte superior do produto, né, o header, né, tem o nome tal, né, e aí tem a navegação, uma seção específica sobre bem-vindo, né, bem-vindo tutor. Isso aqui a gente está falando até um pouco da parte gráfica, né, mas ele é bem didático nesse ponto. Então, passar esse passo a passo é importante, porque quando o desenvolvedor pegar isso aqui para programar, ele vai falar assim, opa, a primeira parte aqui do meu sistema ele vai ter um header com o nome do produto. A parte de baixo vai ser sempre um seja bem-vindo, né, e tudo mais. Então, depois agora vai ser uma estrutura de grid, né, de tabela, né? E o que tem essa tabela? Vai ter cada card, né, vai estar num ponto da tabela. E cada card vai ter o quê? O nome e a foto do estudante, o nível de inglês, e aí ele já define quais são os níveis possíveis, o status do pagamento, define também quais são os status de cada pagamento, quando que vai ser a próxima aula e alguns botões de ação, ver detalhes e agendar a próxima aula. Então, assim, ele define isso muito claramente e eu gostei muito disso aqui, né? De fato, quando ele foi implementar, inclusive, ele define essas subtarefas e vai fazendo passo a passo e inclusive é como ele cobra a ferramenta aqui, o uso da ferramenta, né? Então, quando ele começou a fazer, né, o perfil do estudante, né, a gestão do perfil do estudante, ele tem aqui, né, definir os dados estruturados, criar o fluxo a página e o fluxo de adicionar novo estudante, criar a página de detalhes do estudante, criar a página e o fluxo da edição do estudante, blá, 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 blá. Cara, foram 6 tarefas que ele criou pra gente e ele me cobrou um crédito para cada tarefa, porque na compreensão que ele tem aqui, cada tarefa foi um desenvolvimento de código e é como essa plataforma cobra. Então o que eu achei interessante?
pegar essas tarefas aqui e jogar para uma outra plataforma poderia já ser interessante. E minimamente aqui as informações são relevantes, sabe? Eu gostei muito dessa estruturação que ele traz, porque ele traz assim a nível avançado, eu diria, tá? Quem faz bastante gestão de projetos, gestão de produto, talvez está mais familiarizado com isso, mas seria muito interessante usar isso aqui como input para outras ferramentas, tá? Então eu posso trazer aqui um contexto, por exemplo, sugerir para ele um outro software, né? E aí ele me gera as tarefas e eu uso essas tarefas para jogar para um outro software. Por que não? Então eu poderia estar aproveitando aí a experiência do Data Button para essa geração de histórias, né? Talvez poderia ser uma estratégia que a gente pode tentar. Essa estratégia eu não vou tentar hoje, mas eu quero tentar ela daqui a pouco num V0, num Lovable, para ver se esse escopinho ali ele consegue produzir resultados ou semelhantes ou eventualmente que sejam úteis também para o nosso rumo, né, que o software pode seguir, beleza? E aí o que eu gostaria de ver hoje, que eu até coloquei aqui algumas ferramentas, né, uma delas é essa, o Roadmaps, né, Developer Roadmaps, tá? Essa é uma que eu já tinha visto por aqui, mas eu queria saber se essa é uma plataforma que pode prover as próprias histórias, como a gente acabou de ver, tá? Então eu vou estar navegando aqui por ela agora, roadmap.sh. Vamos lá, vamos tentar entender o que é essa plataforma aqui. Developer Roadmaps, comunidade para criar roadmaps, guias e outros conteúdos educacionais para ajudar e guiar desenvolvedores, né, na sua trilha aí de aprendizado. Então, aqui a gente está falando talvez de algo mais próximo daí do Codex, que a gente já viu, inclusive, né? Então, aqui ele vai me criar um roadmap para eu aprender alguma coisa, né? Uma das novidades aqui é o AI Engineer, mas eu posso aprender front-end, posso aprender full stack, DevOps, iOS, né, que é desenvolvimento para aplicações aí Android, do iPhone, né? Engineer Manager, Product Manager, que legal, cara. Roadmaps baseado em skills, né? Computer Science, React, algumas linguagens aqui, né? Python, Angular, SQL, Java, muitas linguagens aqui, inclusive algumas coisas aqui sobre AI, né? AI Agents, AI Red Teaming, Project Ideas, Best Practices, legal, e Questions. Bom, interessante, hein? Aqui alguns guias, tem guias textuais e guias em formato de perguntas. Bom pra gente ver. Vídeos, ativamente mantido, se juntar à comunidade, aí seus números de sucesso aí da plataforma, roadmap.sh. É dessa The New Stack? Não conhecia, depois vou ver o que é. New Stack. Tá bom, chegamos ao fim aqui. Vamos ver então, vamos ver o que a gente tem por aqui. Tem um Start Here. Conversar com o tutor AI. Vamos ver se ele pode nos ajudar. Ajude a selecionar um path de carreira, né? Um passo a passo de carreira. Ajudar a encontrar um trabalho. Ajudar a aprender um tópico. Ou testar o meu conhecimento. Que legal, cara. Interessante essa ferramenta aqui. Interessante. Qual roadmap eu devo pegar? Quais são os melhores trabalhos para mim? Me recomende um projeto baseado na minha experiência. Recomende um tópico que eu possa aprender em 1 hora. Que legal, cara. Eu gostei da parte ali vamos começar um curso novo. E eu queria sobre um curso intermediário sobre Product Management. Vamos ver como que ele vai se comportar aqui. Vou fazer o login aqui rapidamente, pessoal, para liberar essa funcionalidade. E vamos utilizando aí até a parte da IA dele, né, para gerar esse curso pra gente. Tô fazendo o login aqui. Boa. Product Management. Tem que fazer um upgrade já? Estou no plano grátis, upgrade para o Pro. 0% utilizado ali. Então ele vai me gerar o curso. Que legal, hein?
O que é Product Manager, o papel do Product Manager, diferentes tipos de Product Manager, Product Management in different industries, as skills principais, introduzindo o Snack App Case Study. Legal. Módulo 2, entendendo o ciclo de vida, né, de um produto, os estágios do ciclo de vida, o Discovery, Product Development, lançamento, crescimento e maturação, declínio e fim de vida, e aí aplicando isso, Product Lifecycle no Snack App. Legal. Pesquisa de mercado e compreensão de usuário, definindo a estratégia do produto. Bem legal aqui, Product Vision é algo que eu estou correndo atrás aí para aprender, mas bem legal. Desenvolvimento ágil, bem legal aqui a gente já toca um pouco mais a parte de projeto, a parte do time de desenvolvimento, bem legal. Lançamento de produto e iteração, né, como que a gente pode melhorar o nosso produto, aí alguns conceitos interessantes como MVP, né, e dali para frente como a gente faz, e as métricas e análise. Cara, num geral, bem interessante, tá? Foi um bom rumo aqui para um iniciante. Eu acabei esquecendo lá, né? Então, para quem está começando, tá pegando bastante aqui dos conceitos principais mesmo, que seria legal da gente ver, tá? Deixa eu pegar um específico aqui. Vamos ver aqui as skills principais, tá? E aí ele tá me gerando aqui e consumindo, tá? O limite diário aqui. Antes estava em 4% antes de eu fazer essa solicitação. E aí ele tá me consumindo, já foi para 20%. Então, uma aula aí gastou mais ou menos 15%, tá? Então, a aula 5, né? Então, quais são as principais habilidades? Habilidades técnicas, habilidades de negócio e as soft skills, né? Então, entender de tecnologia por trás do produto, entender de mercado, usuários, né? Ou clientes e a estratégia de negócio. E por fim, as soft skills, né? Comunicação, liderança e habilidade de colaboração, né? E aí ele vai falando por cada uma aqui, ó. A habilidade técnica, né? Então ele tem falando aqui sobre entender, né? A parte de desenvolvimento do ciclo de vida de um produto de software, análise de dados, compreensão de arquitetura e infraestrutura e familiaridades com o princípio de design, né? Então trouxe aqui o que é entender, por exemplo, APIs, né? Considere que você está construindo aí um aplicativo de delivery de comida, esse Snack App, né? Ele usa isso em vários casos, né? Você precisa de integrar isso com o método de pagamento ali do Stripe, né? Entender APIs, né? É crucial aqui. Por quê? Porque você precisa de entender como que o seu aplicativo vai enviar as informações de pagamento para a API do Stripe e receber as informações de confirmação depois, né? Então você não precisa de escrever o código de API você mesmo, mas você tem que entender os formatos de dados, né? Os métodos de autenticação e os possíveis erros que podem acontecer. Bem legal, um resumo interessante aqui sobre o processo de APIs, tá? Dados para priorização de uma feature, skills de negócio, né? Análise de mercado, estratégia de negócio, conhecimento ali de finanças, né? Então entender algumas palavrinhas-chave aí, né? ROI, lucro, custo, conceitos como receita, né? E o Product Strategy, né? Definir visão, objetivos e o roadmap. Cara, que legal, cara. Soft skills, comunicação, liderança, empatia, resolução de problemas, priorização e negociação. E ele dá alguns exemplos, né? De cada tópico ali, ele trouxe 2 exemplos, né? Desenvolvendo as suas skills de produto, né? Fazer cursos online, ele sugere, né? Coursera, Udemy, edX, bem legal. Ler livros e artigos. Não sugeriu quais livros aqui, nem os artigos, seria legal aqui também. Participar de conferências e workshops, praticar com projetos paralelos, né? É bem legal se você quer entrar na área de produto, né? Você está trabalhando com outra coisa ainda, né? Fazer uns testes aí, né? Em paralelo, né? Então, por exemplo, você poderia pegar esse caso aqui que ele sugere do Snack App, né? Se não me engano, Stack App, sei lá. E simular, né? Fingir que você é o PM desse produto e tudo mais. Então, seria legal também. Que mais? Procurar por mentoria, contribuir em projetos open source. Seria legal aqui se ele sugerisse o que já, né?
um similar aqui, eu não conheço um open source relacionado aí, seria legal. E analisar produtos que você usa. Essa aqui é uma reflexão que a gente sempre faz, né? Quando a gente entra no aplicativo, e é o que eu estou fazendo aqui, basicamente, né? Estou analisando o produto aqui, né? E fazer algumas críticas, né? Do que está acontecendo. A gente sempre traz aqui, por exemplo, né, a tela de pricing, né? E a gente faz aqui os julgamentos. Eu me questiono aqui se isso está barato, se está caro, o que está me agregando de valor, né? Se eu pagar $10 por mês, o que eu tenho como retorno, se é vantajoso, se não é, qual que é a diferença entre um prêmio e a versão paga, a versão grátis, por exemplo, né? Se eu acredito que eu vi valor antes, né? Estou usando aqui de forma gratuita. Será que eu vou ver valor nisso aqui? E de fato o que vai fazer sentido eu fazer o upgrade do plano, né? Estou sempre fazendo essas reflexões aqui, então estou aí colocando em prática aí se eu quero virar um Product Manager, estou colocando em prática nas nossas lives aqui. Recomendo você também que queira entrar para o mundo de Product Managers, fazer o mesmo também. Entre num software e avalie-o, né, criticamente. Né? Exercícios, né, para técnicas skills. Escolha um aplicativo mobile famoso, Instagram, TikTok. Imagine que você é o Product Manager desse app. Descreva as APIs que esses aplicativos provavelmente estão usando. Bem legal aí, ó, pra gente fazer a reflexão, né? O Instagram, por exemplo, né, ele está consumindo dados da onde, está armazenando aonde, com quem que ele está se comunicando. Tem a parte ali do Instagram Shopping, né? Quando você está pagando ali, né? Será que você já está gerando ali alguma conexão com um método de pagamento? Uma reflexão interessante aí para você avaliar. Skills de negócio, né? Conduza uma análise competitiva para o Snack App. Né? Identifique aí 3 competidores diretos e analise as suas forças e fraquezas. Né? Então, Snack App aqui, né? O iFood seria um competidor, o Uber Eats seria um outro, o Rappi seria outro. Né? E aí, quais são os pontos fortes aí do iFood, pontos fracos do iFood, né? E onde que aí o Snack App poderia brilhar, né? Quais são as ferramentas principais que o iFood oferece, que o Uber Eats oferecia, quais são os modelos de preço que eles têm, né? O iFood cobra quanto para cada entrega, ou cada compra ali, agora tem uma taxinha de 99 centavos, são os modelos de precificação que a gente tem, né? E quais são as estratégias de marketing que esses produtos fazem? O iFood, por exemplo, ele anuncia muito na Cazé TV, né? Então tem investimento de marketing no YouTube. Será que o iFood está aparecendo na Rede Globo, nos canais fechados? Já o Uber Eats está fazendo alguma estratégia diferente? Está investindo em mídia paga, né? Anúncios pagos nas redes sociais, no YouTube? Quem está fechando mais com influenciadores, né? Que tipo de influenciadores que eles estão buscando? Enfim, algumas reflexões aí para a gente fazer. Soft skills. Imagine que você está numa reunião com stakeholders. Stakeholders são as pessoas interessadas por aquele produto, tá, pessoal? Então, se a gente está falando do Snack App, né? Quem são os interessados naquilo ali? Os stakeholders podem ser seu gerente, o dono do Snack App, investidores, né? Que colocam dinheiro no Snack App, outros times, né? O time de marketing pode ser um investidor, um stakeholder. Então você está numa reunião com stakeholders que estão como é que chama isso aqui? Discordando, né, da priorização de uma nova feature. Como que você facilitaria a discussão para chegar num consenso, né? Então você está propondo uma feature específica, como que você vai vender essa feature, como que você vai coletar os feedbacks de por que eles estão discordando aquilo ali, né? Então fazer essa reflexão é bem legal. E todas as skills, né? Pense em produto que você use regularmente, identifique um problema deste produto e proponha uma solução, né? Explique como que você usaria os dados para validar essa solução e como que você poderia comunicar a sua solução para o time de desenvolvimento. Cara, muito legal, um bloquinho muito interessante. Ele tem uma provinha aqui, né, ao final, pelo que eu estou percebendo. Muito legal, cara, de verdade. Tem algumas instruções a mais aqui, né, do AI Instructor, né? Algumas questões que você pode ter sobre esta aula, né? Quais são as boas fontes, né,
para eu estar atualizado aí sobre as novidades do mercado de Product Management, como eu posso melhorar, né, a minha análise de dados, a minha skill de análise de dados, se eu não tenho um background técnico. Legal. Bom, se eu pedir aqui, ele vai fazer basicamente mais uma aulinha aqui para mim, né? Eu queria dar um back aqui só para eu voltar e pedir modificar o prompt, na verdade, porque eu queria o curso para mais ou menos um pouco mais avançado, Product Management, mas para intermediário, só para eu ver o que ele pode sugerir pra gente aqui, tá, pessoal? Mas o curso básico eu gostei, tá? Super aprovado. Inclusive, recentemente aqui no time de Product Managers da Vetex, a gente estava discutindo sobre lugares, né, para aprender, para melhorar nossas skills e tudo mais. E aí o pessoal estava comentando muito sobre a Reforge, né, que é um centro de aprendizado muito grande sobre produto. Eu fiz alguns cursos deles, mas eu não gostei tanto. E estava dando esse feedback para a galera. O grande ponto é que, infelizmente, existem poucos, eu acho, poucos bons, né? Devem ter muitos aí que são ruins ou que são específicos, pegam uma parte só e tal. A Reforge, ela engloba muita coisa, tem muito conhecimento ali, mas eu senti que as aulas em si, elas são meio padrões, seria mais interessante se eu estivesse lendo do que os vídeos em si, enfim, tive essa percepção. E passei isso para o nosso time, porque tem alguns Product Managers que estão interessados em fazer o curso, tá? São vários cursos, na verdade, né? Fazer a jornada, né? Então, o que a gente teria aqui, né? Para uma pessoa que já está mais intermediária, né? Então, técnicas avançadas para Product Discover. Bem legal aqui. Mapa de empatia, refinando personas. Análise de competidores avançadas, né? Que mais? Pesquisa qualitativa, métodos de pesquisa qualitativa. Bem interessante aqui, né? Pegando sobre etnografia, porque a gente ainda está indo bem a fundo aqui, pode ser um caso bem específico. Teste AB e análise de cohort, muito legal. Que mais? Road mapping estratégico e priorização, definindo visão, estratégia e OKRs. Frameworks de priorização, Rice, Moscow, aqui é must, should, could e would have, né? E score de oportunidade, gerenciando expectativas de stakeholders e comunicando roadmapping. Cara, legal aqui, porque eu dei minha palestra recente pra galera de Belo Horizonte, falando um pouco sobre isso, cara. Tá aí, um curso inteiro aqui, ó. Desenvolvimento e execução de forma ágil, e talvez de uma forma mais avançada, né? Bom, tá até falando aqui, né? CI/CD para Product Managers, isso é legal. A Vetex funciona dessa forma, né? Muito legal. Análise e performance, otimização de performance, Product Marketing e estratégias de lançamento, Product Leadership e gestão de time, legal aqui para quem tá mais já liderando alguns outros Product Managers, né? Poderia ser legal. Então, estratégias de coaching, cultura de inovação e experimentação, bons tópicos aqui, bons tópicos. E tópicos avançados em Product Manager, né? Produtos de plataforma, monetização, internacionalização e localização, diferentes indústrias, né? SaaS, e-commerce e mobile, ética, legal. E o futuro da gestão de produtos, né? Tendências e tecnologias, aqui provavelmente a gente está falando de IA. Muito legal, cara, bem legal. E aí eu poderia ir em uma aula aqui, né? Então vamos aí na que eu estou mais precisando, né? Definindo visão de produto, estratégia e OKRs, né? Até estou observando aqui quanto que ele vai... A minha foto tá na frente aqui, mas basicamente só para eu mostrar para vocês onde estão aqui a parte de custo, né? Tá me cobrando ali, 25%, cobrou ali mais 41%. Então basicamente aí 16% cada aulinha, né? Definir a visão de produto, né? Tem que ser inspiracional, ambiciosa, focado aí no usuário, né? Customer centric, de longo termo e concisa, né? Bons exemplos de Product Vision, né? Geralmente é uma frase, né? Um parágrafo, né? Na Tesla, né? Acelerar a transição de energias do mundo, a transição de energia sustentável no mundo. A Amazon, né? Ser a empresa da Terra mais focada em
cliente, né, Customer Centric, onde os clientes podem encontrar e descobrir tudo que eles precisam e que eles querem comprar online, né? E o Slack é uma plataforma de chat, né? Fazer o trabalho de forma simples, né? Fazer o mundo do trabalho simples, mais prazeroso e mais produtivo, né? Aqui montando uma Product Vision, né? A gente sempre tem que pensar em para quem que a gente está fazendo, né? O usuário-alvo, qual é o problema, né? Ou a necessidade, o produto, o nome do produto, né? E a categoria do produto, né? Então, a VTEX, né? É uma plataforma de e-commerce, né? Então, uma plataforma de e-commerce. O que é o benefício principal, a proposta de valor. A parte que a gente tem de competidores ou até alternativas, né? E o nosso produto, né? Qual que é o nosso diferencial? Bem legal para a gente responder, né? Então é até um modelinho que a gente poderia usar. Você que está aí divagando aí no ChatGPT, contando para o ChatGPT como é que é o seu produto, você poderia fazer para ele, cara, coloca isso aqui nesse templatezinho, né? Respondendo essas perguntas aqui, por exemplo, né? Então aqui está um exemplo, né? Para profissionais de negócio, né? Ocupados, né? Na verdade, que precisam estar conectados e produtivos o tempo todo. A suíte, né, de produtividade mobile, que é o nome do produto, é uma aplicação mobile que provê de forma fluida e integrada uma experiência para gerir e-mails, calendários e tarefas, indo contra, né, a fragmentação dos aplicativos de produtividade, né? Então, no caso aqui, a gente está indo centralizando, ao invés de ter um aplicativo para cada um, né, para cada coisa. Né? O nosso produto oferece aí uma experiência, uma plataforma unificada, potencializada pela IA, pela inteligência artificial, que te auxilia aí para otimizar o workflow, né? Aí ele tem aqui um outro cenário aqui, hipotético da EduConnect. A visão dela é empoderar todos os estudantes para atingir o seu potencial máximo, provendo um acesso igual, né, por igual e personalizado nos seus recursos de aprendizado, com uma comunidade que preste o suporte, né? Então, a visão é inspiracional, ambiciosa, focada no usuário, que são os estudantes, de longo prazo, né, e é concisa, né? Então, aqui ele tem um exercício, né, solicitando aqui, ele colocou... tá. Imagine que você está construindo aí um novo aplicativo de fitness. Definindo a estratégia do produto, né? Qual é o problema que a gente está resolvendo, para quem a gente está resolvendo, por que a nossa solução é a melhor para resolver isso, como a gente vai medir o sucesso disso e aonde que nós vamos focar os nossos esforços, né? Aqui a gente já está falando quase de quebrar em etapas o nosso desenvolvimento, né? Componentes principais aí para uma estratégia de produto, né? Definir bem o mercado, fazer uma análise de competidores, a proposta de valor, as iniciativas estratégicas, né? Então, quebrar os passos e definir o esforço, né, principal para algum foco. E métricas de sucesso, né? Maravilha. Exemplos de estratégia de produto, a Netflix, né? O alvo, né, de mercado deles. Individuais, né, pessoas individuais e donos de casa, né, que estão procurando aí conveniência e entretenimento de forma pagável, né, tipo assim, de forma tranquila, sem ser muito caro. Análise de competidores, né, compete com o sistema tradicional de televisão, TV a cabo e outros streamings. Proposta de valor, né, é um acesso on demand, né, uma variedade de filmes e séries, né, por um preço fixo por mês. As iniciativas estratégicas, né, conteúdos originais, expandir internacionalmente, melhoria contínua, né, da experiência do usuário. E as métricas de sucesso o número de crescimento aí, né, dos pagantes, né, na verdade, retenção de clientes, né, o quanto que eles estão comprando e de fato ficando, e o quanto que eles estão consumindo de conteúdo, né? Quanto tempo eles estão ficando na nossa plataforma assistindo, né? É bem verdade.
Legal, aí tem da Salesforce, um caso hipotético também. Definindo os OKRs, aí outros conceitos aqui, principalmente as métricas aqui, né? Vamos ver se ele tem algum de algum caso real. Trouxe só o do EduConnect. Tá. Aqui poderia ser quase, né? Quase o da... Aqui é do Spotify, que é similar aí um pouco ao que a gente tem aí na Netflix, né? Então, o objetivo principal deles é aumentar quem é o usuário pagante, né? Do Spotify, né? Os premiums, né? Então, crescer em X% nesse próximo trimestre, né? O número de usuários, reduzir a taxa de churn, né? Quem está pagando o premium e deixando de pagar em Y%, e aumentar em média, né? Quanto que o cara está gastando, né? Então, talvez expandindo alguns planos, né? Comprando um plano familiar, né? Para ele não ser só usuário usuário individual, né? Bem legal, cara, muito legal, gostei bastante. Vamos ver aqui tem algumas perguntas, né? Com que frequência eu devo revisitar e fazer um update da Product Vision? Vou mandar para ele aqui, tá? Essa pergunta. Ele me deu uma resposta, aqui ficou meio ruim, mas eu vou tentar fazer assim para melhorar um pouquinho aqui, tá? Ele gastou aqui 4% nessa minha simples pergunta, tá? É uma boa pergunta. A Product Vision deve ser revisitada e atualizada periodicamente, mas a frequência depende de alguns fatores, tá? E o que ele trouxe aqui? O nunca sei nunca, a regra do nunca sei nunca. A Product Vision não é escrita em pedra, né? Ela deve ser estável o suficiente para prover direção, mas flexível também o suficiente para se adaptar a mudanças significativas, né? Principais gatilhos, eventos principais, né? Então, o mercado deu uma virada, o nível estratégico da empresa mudou, a gente não atingiu alguns milestones, né, principais, ou algumas falhas, né, que o produto apresentou e falhas não esperadas também, né? Ou uma cadência regular, né? Então anualmente, semi-anualmente, e uma revisão de processos, né? Essa visão ainda é relevante, tem alguém ainda na companhia que precisa de estar alinhado com isso aqui, ainda é inspiradora e motivadora para o time, precisa de ser ajustada com base no que a gente está aprendendo, né? Bem legal aí a resposta que ele me deu. Muito legal, gastou 4%. Cara, muito legal, gostei bastante. Eu ia perguntar se ele consegue aqui marcar se eu fiz a aula, mas acho que não. Qual era a aula que eu tava? Vision. Ele consumiu aqui. Bom, ter voltado na aula me consumiu um pouquinho. Eu queria ver uma outra coisa aqui, que é marcar como pronto. Marquei como pronto. Aí eu queria ver aqui no mapinha se ele está concluído. Tá sim. Beleza, já passei por ele. Então, só para a gente resumir. Cada aula aqui me gastou mais ou menos 15%. Então, se eu fosse assistir aqui, eu conseguiria assistir um módulo, né, que divide ali mais ou menos 6 aulas. Um módulo eu conseguiria, tá? Então, enfim, acabei clicando em mais um aqui. Vai consumir aqui tudo para mim. Então, eu conseguiria ter uma navegação legal. Gostei do conteúdo. É um bom conteúdo. Eu não sei quanto isso aqui é curado, tá? Eu conheço de Product Management. Então, para mim tá fazendo sentido. Tá funcionando muito para eu conseguir revisar também. Então, gostei. Mas não sei o quanto que isso aqui poderia ser um falso positivo, sabe? Tá passando algumas informações incorretas. Enfim, tem um certo risco aqui, tá? Então, fico só com essa preocupação, mas no geral eu gostei do conteúdo gerado para Product Management, tá? Então, e o diário aqui também foi legal, tá? O que eu poderia fazer também, né? Posso pegar essa informação aqui todo esse módulo e jogar para o ChatGPT e falar: ChatGPT, gere para mim uma aula específica sobre refinar as personas e um mapa de empatia. Eu quero aprender sobre isso. Então poderia ser um ponto inicial aí para eu buscar, né, algumas coisas para eu começar a aprender. Tem uma jornada aqui sobre quais cursos eu comecei.
tá? Então, o curso intermediário de Product Management e os fundamentos de Product Management, 42 aulas. Infelizmente não daria para fazer tudo pelo plano gratuito, tá, pessoal? Daria para fazer ali um sexto do que a gente tem, tá? Mas, cara, bem legal. Tá aí, roadmap.sh focado em aprendizado. Cara, legal, uma jornada muito interessante. Gostei bastante e a parte de AI dele é boa. Gerou assuntos interessantes aí, principalmente pro tema de Product Management. Bem legal, bem legal. Seria esse aqui, se eu clicasse por aqui. Vamos ver aqui, só para eu saber se... Aqui ele me trouxe... Conteúdo. Ó, que legal, olha. Vamos lá. Eu estava testando a ferramenta ali, a parte de IA, né? A geração dele de IA. Mas eu poderia pegar o que ele tem pronto, né? Então, são 172 aulas específicas sobre tudo que você precisa saber para se tornar um Product Manager, tá? Então, tem alguns até relacionados aqui, né? Encontre a versão detalhada deste roadmap e outros aqui. Introdução, o que é Product Management, Product versus Project Manager. Aí eu tenho aqui uma breve descrição e ele deixa 2 recursos gratuitos aqui para eu aprender, né? Então, um artigo aqui do Coursera e um vídeo, né? Não sei de quem, tá? Então, trouxe aí só brevemente, né? Entender o que é Growth, tá? Alguns recursos de Idea Generation, técnicas de Brainstorming. Então, ele trouxe por aqui. Poderia dar como Doni. Deixa eu ver aqui. Resources. Tá. E se eu pedisse mais sobre isso, eu poderia ativar aqui o AI Tutor. Tá. Product Identification. Tá. Ele está só passando aqui pelos pontos principais, né? Por que isso aqui é importante, né, pessoal? Ele está dando um tapa, né? E algumas, eventualmente, tem alguns conteúdos a mais, né? É melhor que nada, né? Bem melhor que nada, inclusive, né? Keep Learning. Aí eu teria o futuro, né, disso aqui, né? Mas ele realmente pegou aí a parte de liderança, por exemplo, né? Construindo e liderando o time, né? Como Product Manager, construir e liderar times é crucial, é um aspecto crucial do seu trabalho. Envolve envolvimento e uma competência com um time diverso, e estabelecer, né, e compartilhar a visão e os objetivos. Tá. Legal. Assim, é bem o comecinho, né? Seria legal aqui a gente pedir o AI Tutor aqui sobre isso, né? Então vamos lá, só pra gente... Gestão de portfólio, né? Aí eu tocaria aqui no AI Tutor e pediria, olha, complemente com o curso aqui, ó, tópicos avançados, gestão de portfólio, né? Eu usei 75%, eu quero que ele me explique, né? Me explique como se eu tivesse 5 anos. Legal, tô gostando muito disso, desse tipo de explicação. Aí pedi para ele aqui, ó, me explique como se eu tivesse 5 anos, o que é a gestão de portfólio, tá? Ok, imagine que você tem um tanto de brinquedos como carros, bonecas e bloquinhos de construir, tá? Agora, ao invés de brinquedos, vamos dizer que você tem diversos projetos na escola ou atividades que você tem que fazer com a sua família. Gastei 1% do crédito, bem legal aqui, ó, bem legal. Então, imagine que você tem que construir uma grande torre com seus building blocks, seus bloquinhos de construir. Mas você também tem que brincar com seus carrinhos e fazer um chá da tarde com suas bonecas, né? Você não pode fazer tudo no mesmo tempo, então você precisa decidir qual é o mais importante, quanto tempo eu vou gastar em cada uma e o que eu preciso de ajuda, né? Então a gestão de portfólio é isso, é você gerenciar as decisões da sua companhia, ou seja, né, os brinquedos. Os brinquedos são os projetos grandes da sua empresa que você tem que fazer, e a empresa são as necessidades, né, que você tem que tomar a decisão.
Cara, bem legal, gastou pouquinho aí para gerar essa interação. Vou dar como Doni aqui. Legal, cara, muito legal. Então tem uma jornada interessante aí para você ir passando. Achei legal. O que seria esse download aqui? Um PDF? PDF, ó. Bem legal. Ele é clicável? Não. Mas é um passo a passo aí para você buscar essa informação, talvez em outro lugar, infelizmente, né? Então, a partir do momento que ele te gera o PDF, você acabou ficando aí sem o fluxo, né? Mas bem legal aqui. Você pode colocar isso na forma de agenda, né? Inclusive colocar até na sua agenda conectada. Posso favoritar o curso. Muito bom, cara. Muito da hora. Bem legal. E tem alguns aqui já pré-feitos, né? Então eu poderia aí estar focado em aprender uma linguagem específica, né? Vou aprender SQL, que a gente já viu aqui em alguns joguinhos nossos. Cadê? SQL. Então tem o guia aí, né? Passo a passo para o SQL. Muita coisa, hein? E aqui eu poderia aprender, por exemplo, cada conceitos básicos, né? Eu quero aprender o select, né? Aí sim tem informações bacanas aqui. Tem alguns outros cursos, né, que ele pode nos sugerir. Quero aprender sobre insert. Quero aprender o porquê do from. Ele tem aqui a aplicação dele. Muito legal. Muito legal mesmo, tá? Gostei bastante. Tá aí. Roadmap.sh, uma ferramenta para você fazer o seu roadmap, né? O seu passo a passo aí para você aprender alguma coisa. Aprender uma habilidade, aprender principalmente alguma coisa relacionada a desenvolvimento de software. Cara, muito legal. Tá de parabéns aí a galera, se não me engano, né? Que é essa aqui, The New Stack. É isso mesmo? É essa galera que fez? Tô dando os créditos aí corretamente? Espero que sim. The New